continuar os trabalhos da Câmara da Tarde, convidamos o palestrante Dr. Décio Bruno Lopes, vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social, da Unip, para proferir a palestra Teste ou Superávit Previdenciário, Cálculos da Unip. Para compor a mesa, convidamos a senhora Juliana Rick, servidora da Justiça Federal, senhor Marcelo de Mello, coordenador da FENAJUST, e senhor Hélio Delcader, servidor da Justiça Federal. Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um sorteio, porque a Juruá foi uma das patrocinadoras do nosso evento, né? Ela patrocinou através da seção de livros. E eu fiz uma escolha aqui dos livros que tem lá. Tem livro aqui sobre regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Um livro bem assim, bacana para quem quer estudar matéria. Às vezes tem um familiar que estuda matéria de direito previdenciário. Eu queria fazer um sorteio aqui rapidamente. Queria perguntar para vocês, deixa eu escolher alguém aqui para me dizer um número de 1 a 200. Deixa eu ver. O palestrante, o palestrante. Doutor Décio, um número de 1 a 200 para a gente, por favor. 27. 27. Quem é que está com a lista aí? Alô, Leopoldo. Acelerado. Então, eu vou pedir, porque vão ser dois livros agora. Vou pedir o número 27, já está escolhido. Vou pedir para a colega aqui citar um número aí. Isso. Leopoldo, canta a pedra aí. Número 27, quem é? Antônio Carneiro Filho. Carneiro, dá um pulinho aqui para você receber aqui. Vou pedir para o doutor Décio entregar para ele, o palestrante, representante da Anfip. Vamos prestigiar nosso afiliado aí do TRT. Tirar uma foto aí, ó. Muito obrigado, uma salva de palmas aí. Tira uma foto aí, Gil. Número 43, Cristina Spinelli Chagas. Cristina Spinelli Chagas. Não está presente? Próximo número, por favor. 74. Flordelis Maria de Moura Rios. Beleza, gente. Mais um número, o colega aqui fala um número pra gente. 112. Número 112, vamos ver. Joselita Silva Corgozinho. Joselita Silva Corgozinho, não tá. Vou pedir um outro número aqui, viu? Fala um número aí pra gente, por favor. Número de 1 a 200. Número 1. Os primeiros serão os primeiros mesmo. Não tem número 1? Não veio. Ah, tá. Outro número. 110. José Fernandes Batista, TRT, Barbacena, não veio.
Fala um número pra gente, Frank, vê se a gente dá sorte. 90. Número 90. Hélio Ferreira de Ouro. Isso é marmelada. Faz uma auditoria ali. Vamos lá. Colega Gerson, cita um número aí, por favor. 33. 33, o número de ministros do STJ, né? Somos todos de Jesus. 33. 33 está em branco, não veio. 17? Não, 50. 50. É porque é ele que era falar. O seu deve ser. Edmara Maria, não veio, né? Outro número, já, você está dando azar, colega aqui. Um número, por favor. Hã? 71. 71. Fernanda Soares dos Reis Cunha. Fernanda. Ah, legal. Só quem estava ganhando o prêmio era servidor. Agora uma representante da OAB aqui, prestigiar. A OAB é auxiliar da justiça, né? Isso aí. Juizados especiais cíveis. O número agora é o Carlos Humberto. Fala o número aí, por favor. 63. Evaldo Cordeiro de Faria. Sete Lagoas. Ô, cara de Sete Lagoas. A musiquinha de Sete Lagoas é aquela aqui, Bisaroa. Doutor, um número aí pra gente, por favor. Olha, ele está fazendo uma homenagem à emenda constitucional 41, né? Então, número 41, vamos ver. Charles da Costa Bruxa, 57. Lembra que vai até 200. Deixa eu falar o número. Peraí, vou pedir um número aqui, então, peraí. 171. 171, né? 171, vamos ver. 171, pelo número ele não veio, né? Ele fingiu que vinha, né? No estelionato. Vamos lá, colega, um número aí pra gente, por favor. 150. Também não veio, 150. Vai lá, meu colega, para dar sorte. Fala um número aí pra gente. 63, já foi falado. Já, outro número. Pode. 195. 47. Não veio também. Vamos lá, dá um prestígio aqui pro rapaz do som. Fala um número aí pra gente. 200. Não veio. Você. Número 6. Também não veio. Você. 42. Cleusa Cecília da S.O. Alves Lopes. Cleusa de Divinópolis. Veio? Tá vindo correndo, né? Cuidado com o coração, galera. Ele falou que em época de crise, né, gente? Ganhar um carrinho não fazia nada, não. Mas os 13,23% ainda tem uma esperança ainda, né?
Parabéns, colega de Divinópolis. Morrendo, já tá morrendo. Vamos lá, gente, dando continuidade ao evento, vamos lá. Eu faço esporte, né? Eu não estou com decisão de filme. Alô, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer e cumprimentar o pessoal aqui da mesa e agradecer o convite do Sintraing mais uma vez para estar aqui com vocês. E é sempre um prazer estar falando para servidores públicos, para advogados, para estudantes e para o pessoal da comunidade em geral. Falar sobre previdência é sempre muito bom, porque o conhecimento de direito previdenciário ele é escasso na sociedade, no meio estudantil, na justiça, na advocacia, em todos os setores da sociedade. Estão de parabéns os organizadores do evento, porque estudar previdência, debater previdência é sempre um ganho, é sempre um investimento. Estão todos de parabéns. E para começar a nossa palestra, gente, eu gostaria de dizer que não há que se falar em déficit ou superávit de seguridade social antes que a gente saiba ou antes que a gente diferencie seguridade de previdência social. Seguridade e previdência são duas coisas totalmente distintas. E por isso, quando se fala em déficit de previdência ou déficit ou superávit de seguridade social, nós temos que analisar os dados friamente, os dados de acordo com o que se passa no CIAF, ou seja, o Sistema de Administração Financeira do próprio governo federal. Então, para falar sobre seguridade, nós precisamos inicialmente de falar sobre as características dos sistemas de seguridade social. E eu vou pedir licença ao pessoal da mesa que vou ficar aqui à frente, vai ficar mais fácil para a gente assistir, até para vocês, ok? Pessoal, então, as características do sistema de seguridade social. Universalidade de cobertura e de participação estendida a toda a população, seja no atendimento como no custeio. E essas são características dos sistemas de seguridade social no mundo inteiro, não é só no Brasil. Prestação de serviços assistenciais e de seguro social, característica estatal, criação, organização e responsabilidade do Estado, embora em alguns casos haja participação dos interessados na gestão. Princípio da solidariedade entre gerações e entre classes sociais. Seguridade social, o conceito da Constituição Federal. Vejam que o conceito de seguridade social no conceito de seguridade social, a gente vai verificar um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ou seja, todos nós somos responsáveis pela seguridade social, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, ou seja, tanto os órgãos públicos, os organismos públicos, quanto a sociedade de uma maneira geral, quanto a todos nós somos responsáveis pela seguridade social. Os princípios da seguridade social. Entre os diversos princípios da seguridade social, como todos nós sabemos que princípios não são normas, mas são regras ou normas que vão financiar as normas, orientar as normas, ou seja, são normas de orientação para o legislador estabelecer as normas que deverão ser cumpridas. E, portanto, entre esses princípios, nós vamos ter
a equidade na forma de participação do custeio, diversidade de bases de financiamento e uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas ou rurais. Então, nós estamos percebendo que o sistema de seguridade social é universal, além de uma universalidade da cobertura do atendimento, ou seja, todas as pessoas, uma cobertura de todas as pessoas e de todos os infortúnios. Só que nós sabemos que os recursos são escassos, embora toda a sociedade deva contribuir para a saúde, previdência e assistência social gerais, existe a seletividade e distributividade, de forma que o sistema de seguridade social, ele deve, de início, ele deve prever aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais premente em decorrência da existência ou não de recursos. A irredutibilidade de valor de benefícios e o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo dos órgãos colegiados. Ou seja, os conselhos de previdência, Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional de Previdência Complementar, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social, esses órgãos todos, eles possuem, na verdade, a participação de todos os atores desses sistemas. Ocorre que um sistema de proteção social do tamanho da Seguridade Social não pode prescindir de custeio. E esse princípio da precedência do custeio, ele não é de agora, ele é desde 1946, a Constituição de 1946, como uma proteção ao regime previdenciário da época, dizia que nenhum benefício ou serviço à época da Previdência Social poderia ser pago, majorado ou excedido sem a correspondente fonte de custeio total. E por quê? Se você não tiver a participação, se você não tiver contribuição prévia, o Estado certamente não irá te prover. Então não adianta criar benefícios para os quais você não arrumou dinheiro primeiro para poder pagar. E desde 1946, esse princípio passou por todas as constituições, até agora a Constituição de 1988, parágrafo 5º do artigo 195. Então, o sistema de proteção social brasileiro, chamado de Seguridade Social, tem 3 áreas de atendimento, quais sejam a Previdência Social, que é contributiva, que tem segurados, que é um seguro social e, portanto, tem segurados. E, portanto, tem contribuição prévia. Se não tiver contribuição, pode ser qualquer outra das 2 outras áreas, menos Previdência. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, e para a qual você não precisa ter contribuição direta. E a assistência social é destinada a quem dela necessitar, e, portanto, também você não, embora garanta um salário mínimo, você não precisa ter contribuído diretamente para ela, e conforme nós dissemos, a Seguridade Social é universalista. A Previdência Social, organizada sob a forma de um regime geral, que é o RGPS, que todos vocês já conhecem, é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, Previdência, não há de se falar em benefício previdenciário para o qual não tenha havido contribuição, conforme nós já dissemos. E a Previdência Social atenderá, nos termos da lei, as seguintes coberturas: cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, e os senhores e senhoras, conforme já certamente estudaram, ou já fizeram, já participaram de cursos, de congressos, de palestras, sabem que para cada um desses eventos existe um benefício específico, tá? Existe o B31, B32, B41, B42 e entre outros Bs de benefícios previdenciários. Proteção ao trabalhador em situação de emprego involuntário, que é o seguro-desemprego, embora ele não esteja
não esteja na lei de benefícios da Previdência Social, ele é coberto pela Seguridade Social. Salário família e auxílio reclusão para os segurados de baixa renda. Pensão por morte do segurado ao cônjuge ou companheiro independentes. Eu coloquei ali um ponto de atenção, é que na Constituição está dizendo assim: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho terá valor mensal inferior a um salário mínimo. Se vocês forem no artigo 203 da Constituição, vocês vão verificar a existência de pagamento de um salário mínimo para os benefícios assistenciais. Então, isso, conjugando esses dispositivos constitucionais, a gente vai verificar que a gente pode garantir que benefício previdenciário não pode existir sem você. Concorda? Se você conjugar 203 com esse dispositivo do 201, você vai poder concluir que não existe benefício previdenciário que não tenha pagamento prévio. Ou seja, para que você tenha veja que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição. Se é salário de contribuição, seja lá um salário mínimo, se você for contribuinte individual, né? Ou seja a sua remuneração se você for segurado ou empregado ou servidor público que não tenha direito a regime próprio de previdência. Isso? Tá? Então veja, ou o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. Então, todos aqueles benefícios, ainda que sejam de salário mínimo, ainda que os cidadãos tenham direito a um salário mínimo, se não for substituição de salário de contribuição ou rendimento do trabalho, não pode ser, por lógico, não pode ser benefício previdenciário. Estrutura de sistema previdenciário brasileiro, isso é muito importante para nós, porque de manhã vocês ouviram falar em mudança, em alteração em regimes previdenciários, ou mudança da Previdência, ou PEC da Previdência, e certamente ouviram falar que vai haver um único regime previdenciário. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é falso. Você pode até ter uma legislação cuja forma de acesso aos benefícios seja a mesma. Mas o único regime previdenciário, pelo menos do jeito que está a Constituição, ele não é possível. Mesmo porque regime próprio não se funde, não se confunde, não se mistura com regime geral. Mesmo porque Estado, Distrito Federal e Município têm competência concorrente para estabelecer normas de previdência e, em competência concorrente, cabe à União única e exclusivamente a estabelecer normas gerais. Não é isso que a gente aprendeu, senhoras e senhores? Se foi isso que a gente aprendeu, nós já podemos sair daqui dizendo o seguinte: quando disserem que vai ter um único regime de previdência, isso é falso. Pode ter sim normas que sejam as mesmas normas de acesso. Não um regime único, porque regime geral não é regime próprio. Regime geral não é regime próprio. Nós temos aqui, senhoras e senhores, regimes de previdência autônomos e harmônicos. E se você disser que isso é verdade, nós vamos ter que dizer que poder legislativo, executivo e judiciário também é uma coisa só. Perceberam? Nós temos sim regimes harmônicos, mas independentes. Evidentemente que no regime geral de previdência social você vai ter servidores públicos, mas aqueles servidores públicos que não sejam amparados por regime próprio. É assim que está na Lei 8.212 e é assim que está na Lei 8.213. Regime próprio de previdência, e aqui o regime geral, ele está
localizado no artigo 201 da Constituição, regime próprio é destinado aos servidores detentores de cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal, municípios, detentores de cargo efetivo para aqueles entes federados que tenham instituído regime próprio de previdência social mediante lei, mediante a competência concorrente que eles possuem para legislar sobre matéria previdenciária de seus servidores. Artigo 40 da Constituição. E regime de previdência complementar, que está no artigo 202 da Constituição, e este regime de previdência complementar, ele se destina hoje aos antigamente aos servidores públicos seletistas e aos trabalhadores da iniciativa privada de uma maneira geral. E hoje ele se destina tanto aos trabalhadores da iniciativa privada quanto aos servidores públicos, para aqueles entes federados que instituíram o regime de previdência complementar após a emenda 41. Portanto, ele se destina aos servidores que ingressaram no serviço público após a emenda 41 e após a instituição do regime de previdência complementar pelo respectivo ente federado. Até aqui tudo bem, senhoras e senhores? Nada aqui é novidade para as senhoras e para os senhores, não é isso? Tá? Tudo isso já é de conhecimento geral, né? Mas a gente não perde a oportunidade de recordar sempre aquilo que a legislação traz, aquilo que os livros trazem, né? Então é bom a gente parar para pensar um pouquinho, né? Muito bem, agora o financiamento. Nós verificamos lá no artigo 195, antes do princípio da diversidade de bases de financiamento. E o legislador constituinte foi muito inteligente ao dizer o seguinte, ao pensar o seguinte: um sistema de proteção social do tamanho da Seguridade Social, o legislador não pode prescindir de fontes de custeio, de uma diversidade de bases de financiamento, porque se você não tiver financiamento, você não vai poder arcar com esses compromissos que o Estado brasileiro outorgou aos cidadãos. E, portanto, quais são essas fontes de custeio? Quais são, de imediato, essa diversidade de base de financiamento? Ou, de imediato, quais são as fontes de custeio? Folha de salários, receita ou faturamento, lucro, importação, concurso de prognósticos, contribuição da União, e ainda, se tudo isso não for suficiente, aquilo que eu chamo de competência residual das contribuições de Seguridade Social, é que se todas essas fontes de custeio ainda não forem suficientes, a União poderá instituir novas fontes de custeio para manter ou ampliar o sistema de Seguridade Social. Mas só que nesses termos deverá ser lei complementar, porque as outras contribuições poderão ser feitas instituídas com base em lei ordinária. Então, não sendo necessárias, não sendo suficientes todas essas fontes outras de custeio, a União poderá ainda instituir outras fontes de custeio mediante lei complementar. E os benefícios da Previdência Social, quando essas contribuições não forem suficientes, caberá ao Estado, caberá à União repassar do orçamento fiscal as contribuições necessárias para pagamento dos benefícios do regime geral. Assim está no artigo 20 da Lei 8.212. Questão interessante que eu coloco aqui para as senhoras e senhores é que as contribuições dentro sobre receita e faturamento, lucro e importação, eram que na legislação anterior se chamavam de cotas de previdência. A Lei 3.807, que foi a lei que planificou os benefícios
ou unificou a legislação previdenciária do regime geral na legislação anterior, ela trazia essas que são hoje receitas da Seguridade Social, eram receitas da Previdência, tudo que era receita, que é receita da Seguridade Social hoje, no passado foi receita da Previdência Social. Ou, o máximo, receita da Seguridade Social do trabalhador, ou seja, o trabalhador, aquele que tinha a carteirinha do INPS, tinha a carteirinha do INAMPES, aquele que precisava de assistência social, aquele trabalhador que precisasse de assistência social, ele conseguia com as assistentes sociais, com os setores de reabilitação profissional, junto ao INSS. Pessoal do Fundo Rural que precisava de orientação, tinha assistência social do próprio INPS. Isso tudo, senhoras e senhores, para introduzir aquilo que é análise da Seguridade Social. Se eu chegasse e dissesse aqui para as senhoras e senhores que a Seguridade Social teve um superávit de 11 bilhões, seria muito pobre para nós aqui, não é isso? Nós somos muito ricos de conhecimento e, portanto, a gente tem que integrar esse nosso conhecimento, não é isso? Então, e na integração do conhecimento, nós temos de todas aquelas receitas que financiam a Seguridade Social, a gente teve no exercício de 2015, receita previdenciária de 352 bilhões, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, 200 bilhões, contribuição social sobre o lucro líquido, 59 bilhões, PIS/PASEP, 53, contribuição de concurso prognóstico, 5,4 bilhões, receitas de entidades da Seguridade, 20 bilhões e transferências do orçamento fiscal para encargos previdenciários da União, 2 bilhões, o que somou 694 bilhões de receitas da Seguridade Social. Não são receitas da Previdência, receitas de contribuição exclusivamente previdenciária, 352,6 bilhões. Despesas. Nas despesas, esses são os números apurados pela Anfip. E no estudo desenvolvido pela Anfip, inclui-se nas receitas tudo aquilo que é fonte de financiamento previsto na Constituição. E naquilo que é despesa, tudo aquilo que é despesa de área social, aquilo que poderia se integrar à Seguridade Social. Qual seja, benefícios previdenciários, 436 bilhões. Benefícios assistenciais, 41,8 bilhões. Encargos previdenciários da União, legislação especial, 2,2 bilhões. Despesas da saúde, 102 bilhões. Assistência social, 5,4 bilhões. Despesas do Ministério da Previdência, 8,2 bilhões. Benefícios mais outras ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 48 bilhões. E outras ações da Seguridade Social, 11,5 bilhões. Bolsa Família e outras transferências, 26,9 bilhões. E um total de despesas de 683 bilhões. Qual seja, não ficaram despesas aqui de fora. Mas não se misturam nessas despesas aqui, senhoras e senhores, o regime próprio de previdência da União, que não pode misturar, não pode se fundir nem confundir, conforme eu já disse para vocês. A Seguridade Social, quando do desenho da Seguridade Social, não teve o legislador constituinte o objetivo de incluir as despesas de Estado, que é do orçamento fiscal, ou do regime próprio de previdência, se a União reservou ou não dinheiro. Isso não é um problema da Seguridade Social, isso é problema do orçamento fiscal, ou então do orçamento do próprio regime próprio de previdência dos servidores. E aqui não pode entrar não pode nem deve entrar nem as despesas de pagamento dos aposentados e pensionistas da União. Então, receitas de 694 bilhões.
despesas de 683 bilhões, um resultado superavitário de 11,4 bilhões. 5 minutos. Muito bem. Então vejamos, sequência de superávites. Veja que hoje nós temos um superávit em 2015 de apenas 11,4, mas nós tivemos 53,9 em 2014, 76 bilhões em 2013, 82,7 em 2012 e assim por diante. Circulação das receitas da União, que era 20% e agora passou para 30%, prorrogado até que se prorroga até 2023. Desse total de desvinculação, 58 bilhões em 2012, 63 bilhões em 2013, 2014, 63 bilhões e quase 64 bilhões em 2015. Previdência Social, esse quadrinho aí certamente vai passar um minutinho de 5 minutos, porque eu preciso agora de mostrar para vocês o que é que se mostra como déficit da Previdência. Se você analisar pura e simplesmente o artigo 67 da Constituição, diz assim, é vedado, 67 inciso 11, é vedada a utilização de recursos das folhas, recursos previstos no artigo 195, inciso 1, a linha e inciso 2, ou seja, é vedada a utilização de contribuições excedentes sobre a folha para outra utilização que não aquela de pagamento dos benefícios do regime geral previsto no artigo 201. Assim a redação do 67, inciso 11, e lá então você vai verificar que esta é a vinculação exclusiva para a Previdência. A contribuição excedente sobre a folha é a única contribuição vinculada à Previdência. Mas, conforme nós vimos, a Seguridade é Previdência, Saúde e Assistência. Portanto, se você comparar apenas contribuição previdenciária, você vai verificar que em 2012 nós tivemos uma arrecadação de 283 e pagamos 316. Então, uma necessidade de financiamento considerando apenas contribuição previdenciária, ou seja, apenas contribuição incidente sobre a folha, um único item da diversidade de base de financiamento da Seguridade. Ou seja, tivemos então uma necessidade de financiamento de 33, em 2013 uma necessidade de financiamento de 39,8, 2014 43 e 2015 83 bilhões. No ano passado vocês ouviram o governo falar, nós vamos ter um déficit de previdência de quase 100 bilhões, de 90 e tantos bilhões. Então, verifiquemos. Por que é que o governo fala que há um déficit da Previdência? Porque ele considera apenas a contribuição incidente sobre a folha. Se nós pegarmos a área urbana, vocês vão verificar que tivemos um superávit em 2012 de 28 bilhões na área urbana, 2013 26 bilhões, 2014 27 bilhões e em 2015 com essa economia quase parada, ainda assim o volume de benefícios que foram acrescentados, ainda assim tivemos um superávit na área urbana de 6,9 bilhões. Agora, verifiquemos, não podemos analisar uma coisa só, temos que analisar o todo, e analisando o todo a gente vai verificar que na área rural, em 2012, uma necessidade de financiamento de 65 bilhões. Vejam que tivemos um resultado positivo da urbana de 28 e na rural uma necessidade de financiamento de 65 bilhões. Em 2013, 74 bilhões de necessidade de financiamento. Em 2014, 82 bilhões. E 2015, 91 bilhões de... Não vamos dizer que isso seja déficit, vamos dizer mesmo que isso é necessidade de financiamento, porque nós vimos que a Seguridade Social, na qual a Previdência está inserida, tem um superávit depois de todas as despesas, inclusive essas rurais, um superávit de 11 bilhões.
Então, senhoras e senhores, a Previdência é a economia dos municípios. Enquanto os governos dizem, os governos estaduais e municipais não querem pagar a Previdência, fazem financiamento, fazem parcelamentos em até 240 meses e às vezes não recolhe contribuição nem descontada de segurados, isso dados de 2011, que certamente não é diferente hoje, dos 5.566 municípios, 3.875, ou seja, 70% deles, o valor dos repasses aos aposentados e demais benefícios supera o Fundo de Participação de Municípios. E em 4.589 desses municípios, ou seja, em 82%, os pagamentos dos aposentados do INSS superam a arrecadação municipal. Portanto, em 4.588 municípios, hoje deve ser um pouco mais, a Previdência é que financia o funcionamento do município. Renúncias previdenciárias. Como vai falar em reforma de previdência para reduzir benefícios se o governo acaba por providenciar ou permitir renúncias previdenciárias que em 2015 somaram 65 bilhões e está previsto no orçamento de 2016 55 bilhões. Isso são renúncias previdenciárias. O que são as renúncias previdenciárias? Aquilo que se perde de arrecadação previdenciária em decorrência do simples, em decorrência do microempreendedor individual, em decorrência do rural, em decorrência da contribuição previdenciária sobre receita bruta, em decorrência da dona de casa, das entidades filantrópicas e demais renúncias previdenciárias. Só trazendo a informação, a Previdência Social, que já foi de 20 salários mínimos, dava em torno de 17.600, já foi de 10 salários mínimos, que era 8.800, e hoje o limite máximo de benefício do regime geral é 5.000 a partir de janeiro de 2016, 5.189,82, e corresponde a apenas 5,89 salários mínimos. Eu digo sempre que, ao estabelecer no texto constitucional um valor que corresponderia ao limite máximo do salário de benefício e, portanto, do salário de contribuição do regime geral, todos estarão, não precisaria de emenda, de reforma de previdência nenhuma, porque dentro de pouco tempo, em o salário mínimo tendo reajustes além da inflação, todos estariam em benefícios com o salário mínimo, ou seja, todos com uma proteção de mínimo existencial. Todos esses dados, senhoras e senhores, estão nesse livro que nós acabamos de lançar, o livro da Análise da Seguridade Social de 2015. E que, se os senhores e senhoras tiverem interesse, podem capturá-lo, fazer download gratuitamente da página da Anfip. E a gente gostaria de finalizar dizendo que a Previdência não é um peso para o Estado, muito pelo contrário, a Previdência é um fator de desenvolvimento. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a palestra do Dr. Décio Bruno e agora dar 10 minutinhos para a intervenção dos integrantes da mesa. Bom, primeiramente agradecer ao Dr. Décio pela excelente palestra e parabenizar o Citraeng pela realização da palestra e pela qualidade de tudo que a gente ouviu aqui hoje. Eu saio daqui convicta que, após ouvir tantas informações, tantos esclarecimentos, após reiteradamente ouvir que vamos trabalhar uma batalha contra a mídia no que tange a clareza e a veracidade das informações que estão sendo passadas à população. E quanto à necessidade da mobilização, né, nós saímos daqui com uma obrigação, que é alertar, acordar os nossos colegas, aqueles que não estão aqui hoje. Nós temos muitos servidores, talvez a maioria, que
se encontram alheios a tudo que foi dito aqui, ao que está para acontecer. Alheios porque ainda estão trabalhando demais, pagando greve, alheios porque estão comemorando impeachment, alheios porque estão aí esperando a prisão do Lula, alheios por N fatores e muitos por acreditar em tudo que está sendo dito. Então, o meu desejo é que cada um saia daqui munido de todas as informações que coletamos hoje e faça o papel de formiguinha, trazendo para a briga cada um dos nossos colegas. Acho que só assim que a gente vai conseguir essa mobilização. É isso. Obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e essa oportunidade, agradecer ao Dr. Décio, a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer um alerta. A qualidade de pessoas que temos aqui é muito alta e é importante que todos saiam daqui com a ideia de que essa discussão tem que ser levada para dentro de casa, para aquela hora que você para no bar para tomar uma cervejinha depois do trabalho, para quem vai à igreja, para quem vai à academia. Isso tem que ser conversado o tempo todo, porque para se praticar esse mal que nós sabemos que o governo está querendo fazer com um conjunto de trabalhadores e servidores, vai ser muito rápido. Depois nós vamos ter 20 anos para tentar lutar contra isso. E quanto mais tempo se passa, a luta vai ficando inglória, nós vamos enfraquecendo e não sei onde a nossa sociedade pode parar. Ok? Então, assim, o meu recado é esse. Eu não sou de falar muito e estou pedindo a todos que realmente se empenhem nessa luta. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabenizo o Citraeng pela iniciativa e pela organização do evento. Parabenizo o Dr. Décio pela palestra. É um tema que há muito o Citraeng e os sindicatos deveriam e devem discutir. Eu acompanho há muito tempo o trabalho da ANFIP. É uma entidade que de fato se preocupa com, além de outras causas, né, principalmente com essa causa da Previdência. E na mesma linha de raciocínio da nossa colega Juliana, nós que estamos aqui precisamos, nós estamos aqui em busca do conhecimento e precisamos ser multiplicadores. Os colegas que infelizmente, como ela disse, por algum motivo não puderam estar aqui, precisam que nós passamos a eles tudo que foi dito aqui, da maneira que nós conseguimos passar. Mas, mais uma vez, muito obrigado ao Citraeng, ao Dr. Décio, e uma boa tarde a todos. Agora eu gostaria de convidar o Hebe para entregar a placa de agradecimento ao Dr. Décio. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui com vocês e o doutor Alan. Doutor Alan, que a gente já tem se encontrado em diversos eventos
É muito bom estar com vocês em todos os eventos. É muito bom todas as vezes em que a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos. E conhecimento só tem validade quando ele pode ser compartilhado. Bom proveito a todos. Agora vamos convidar o palestrante, Dr. Alan da Costa Macedo, coordenador geral do Citraeng, professor e coordenador de cursos de extensão e pós-graduação do Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV, para proferir a palestra Reformas da Previdência e a necessidade de reorganização das forças sindicais junto ao Parlamento. Para compor a mesa, gostaríamos de convidar o senhor Olavo Oliveira, da Justiça Militar, Fernanda Soares, da OAB, Pedro Saglioni, da OAB de Nova Lima, e o senhor Gerardo Lima, coordenador da FENAJU. Alô? Olá, pessoal, vou falar aqui embaixo também que essa coisa de ensinamentos que Paulo Freire, né, que ele falava que o professor ele não pode ser um mero transferidor de conhecimento. Ah, tá. Deixa eu voltar lá, que eu estou no ritmo acelerado. Tirar uma foto aí. Diz que o professor ele não é um mero transferidor de conhecimento, e sim aquele que compartilha, né? Aquele que troca, que pratica a dialética o tempo todo. Então, assim, eu trago para vocês umas reflexões muito rápidas aí, tá? Mais ligadas à questão política mesmo. Você deu um espaço do meu tempo para os debates, né? Que são assim, a finalidade mesmo desse evento. A finalidade desse evento aqui, a ideia desse evento, foi provocar que essa união de grupos, né, essa união de sindicatos, essa união com a OAB, ela pudesse ser um marco histórico para a questão da reforma da Previdência, da PEC 241, porque nós sentimos, assim como o colega falou aqui, outrora, que o pessoal está esperando meio a coisa acontecer. Nós estamos com discursos aí sobre outras pautas e nós não estamos prestando atenção no foco agora, que é o atropelamento do governo federal em relação aos direitos e o retrocesso social que está sendo praticado de um tempo para cá. Desde o governo do Fernando Henrique, nós vemos constantemente todos os governos tentando a reforma da Previdência. E agora, essa mácula da PEC 241, né, que na verdade é um presságio da reforma da Previdência, e a gente está preocupado. Espera aí, nós no Citraeng, nós temos inúmeras pautas. Nós temos pautas de reformulação da carreira, nós temos pautas de valorização de alguns cargos, de algumas carreiras, mas agora o momento é muito delicado. É um momento que pode mexer com situações de fato aqui. Eu vou dar um exemplo da minha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Era aluno aprendiz numa escola, CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e lá eu contribuía desde os 14 anos de idade para a Previdência. Segui sendo militar, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, depois eu fui ser biólogo, e assim vim contribuindo desde lá. E eu fiz a reflexão, peraí, fizeram um cálculo atuarial e disseram que com 35 anos de contribuição seria suficiente para que houvesse equilíbrio, certo? Se colocarem a idade mínima de 65 anos, eu terei contribuído 51 anos para a Previdência. Vocês já ouviram falar em enriquecimento sem causa do Estado? Nesse caso seria. Porque se eu tenho um sistema equilibrado com 35 de contribuição,
Se eu contribuir 51, alguém está enriquecendo sem casa, até porque eu não vou ter contrapartida disso. Também não verificaram que essa média, expectativa de longevidade, fizeram para um grupo de pessoas do Sudeste, de lugares mais bem favorecidos, não pensaram no pessoal do Nordeste, que a média é de 65 anos. Ou seja, será que eu vivo mais alguns meses para poder receber minha aposentadoria? Ou eu trabalho de fato até a morte? Gente, isso não é uma mensagem com um argumento político só, não. Isso aí, eu fiz questão, nós fizemos questão de trazer os especialistas aqui, economistas. Nós trouxemos representantes da cientificidade da Previdência para mostrar para vocês que o argumento é técnico, a retórica é técnica, não é uma retórica meramente política. E por quê? E aí hoje as pessoas perguntam, né? Hoje é dia do professor e tudo mais, por que as atividades se confundem? Particularmente a minha. Professor e agora, hoje, representante sindical. Eu achei importante, meus colegas da direção, e eu acho que a base também achou importante, que nós trouxéssemos isso para o interior do sindicato, porque essa cientificidade que veio hoje apresentar para vocês um discurso diferenciado daquele só político, ela dá credibilidade para que a gente politicamente avance. Avance num terreno muito hostil, que é o terreno que hoje nós temos visto dessa aglomeração política em torno do governo. O pessoal que depois de um jantar muda de opinião de uma hora para outra. Então o momento é de muita preocupação, não só com a questão da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai ser uma consequência lógica da PEC 241. Porque quando você vê um aperto econômico, quando você vê um enxugamento da máquina estatal, eu pergunto a vocês, o discurso do governo já é um agora. Eu tiro da saúde ou da educação ou eu tiro da Previdência? Ele nos dá uma alternativa. Ele fala o seguinte, olha, eu não disse que eu vou tirar dinheiro da educação e da saúde. Eu disse que eu vou retirar globalmente. Eu posso injetar mais recursos na educação e na saúde, mas eu vou ter que tirar de algum lugar. Qual foi o presságio que ele nos passou? Ele está vendendo uma propaganda de eu tenho que reformar a Previdência para dar dinheiro para a saúde e para a educação. E com isso, a grande massa de manobra, a população em termos gerais, adota o discurso do governo como uma verdade. E, infelizmente, nós temos a mídia contra nós. Porque a mídia é paga pelo discurso do governo. Alan, você está usando a mídia de receber, eu estou dizendo, reproduzindo aquilo que é divulgado em várias mídias sociais, as nossas. Né? Vários ex-jornalistas disseram isso. Então, a nossa preocupação qual é? Nós tivemos, quem não é do Poder Judiciário aqui, nós tivemos um PLC 2815 em que a gente foi para Brasília, a gente acampou lá em Brasília, a gente fez um evento muito grande, a gente chamou a atenção de deputados que não nos ajudavam em nada. Mas quando viram o número de cabecinhas lá, pensaram, votos, votos, votos. E muitos quiseram pegar o microfone para ficar do nosso lado. E a gente quase ganha, por 6 votos, nós quase ganhamos, tá, a nossa reivindicação. E nós conseguimos vencer a mídia, de certa forma, que pregava ao contrário do que era verdade, através das mídias sociais. O Facebook foi maravilhoso, nós reproduzimos a nossa verdade ali. E hoje, esse evento que está sendo gravado, esses vídeos que vão ser reproduzidos, eu peço, gente, vamos retirar, por favor, qualquer tipo de divergência política, ideológica. Tá? Antagonismo a gente vai ter, críticas a administrações, de sindicatos, tudo mais nós vamos ter, mas nós estamos precisando de um momento de união para isso, porque nós vamos ser todos vítimas de um mesmo sistema. Um mesmo sistema que está nos atropelando. Nós não podemos, não temos como agora, em frente à PEC 241, brigar por uma questão relacionada à carreira, por exemplo. Porque com a aprovação da PEC 241, não existe melhoria em carreira alguma. Isso é lógico. Então, pelo amor de Deus, vocês que querem falar assim, eu passei no concurso público, eu me dediquei para passar no concurso público, tem advogados que são advogados aqui, tem servidores públicos.
Tá? Vamos valorizar os seus cargos. Se você quer um serviço público de eficiência, você tem que ter um servidor valorizado. Eu coloquei, nem vai dar tempo de falar na minha palestra, a questão da emenda constitucional da database. Que nós pedimos a database. Agora, como eu vou cobrar a database? Olha, alguém já pensou nesse paradigma da PEC 241? Eu quero a database porque ela está lá no artigo 37.10 da Constituição. Eu quero receber anualmente o reajuste. Só que o judiciário já tem um limite de teto, de gastos, relativo ao ano anterior. Como nós já sofremos um corte da transição do governo Dilma para o Temer, o nosso orçamento já é pequeno. E o tribunal precisa investir em PJE, ele precisa investir em mais contratações de servidores, de juízes, de estagiários. Para quê? Para que as metas do CNJ sejam batidas. E como bater metas do CNJ se você tem um retrocesso, retirada de estagiários, não contratação de novos servidores, e com tudo isso, esse dinheiro que seria para contratar o mínimo para manter a existência do Poder Judiciário, que já leva a culpa de todo o problema que o processo atrasa, e aí o advogado que está na cadeia também sofre, na cadeia, eu digo cadeia cíclica, né? Ele está na cadeia cíclica, também sofre, por quê? Porque o cliente dele vai dizer, a culpa é sua pelo meu processo está lento. Aí ele vem, não é minha não, é daquele servidor lá que não quer porra nenhuma, desculpa o termo, tá? Que está lá lerdando lá, mas aquele servidor está sofrendo assédio do colega e do juiz para que produza cada vez mais, e trabalhe mais e produza mais. E já tem um índice de depressão muito grande dentro do Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque quem está lá no alto escalão quer que nós estejamos em guerra de todos contra todos. Tá? Eles querem que nós estejamos em guerra de todos contra todos. Aquela máxima lá de Thomas Hobbes, né, que dizia que nós, com medo da morte, otorgamos o nosso poder para o Estado. E esse Estado pegou esse poder e falou, vire meu vassalo agora. E nós estamos assim, nessa situação. Então, gente, quando eu recebo críticas e tudo mais, e nossos colegas das direções de sindicatos do Brasil todo, eu só vou pedir que todos vocês, sindicalistas, chefes de sindicato, procurem ter um pouco de paciência para poder educar sobre o que está de fato acontecendo. Mostrar que o momento agora é de união. Quem sabe esse momento nebuloso nas nossas vidas possa ser um momento ímpar de união. Porque quando você explicar para ele o que vai acontecer, que ele não vai conseguir ter melhorias para a carreira dele, que ele não vai conseguir mais nada, database, é tudo ilusão se depender da aprovação dessa PEC 241, nós vamos conseguir lotar Brasília, nós vamos conseguir botar carros de som lá, e aqueles deputados que ficam vendo naqueles vídeos odeiam vuvuzelas. A nossa guerra de vuvuzelas foi maravilhosa, porque eles escutaram a nossa voz era uma vuvuzela. Se nós acamparmos em Brasília, se nós formos juntos com o espírito de união, como foi lá no PL 2628, PLC 2815, nós vamos obter sucesso. E se por um acaso nós não obtivermos sucesso, nós vamos ter escrito nossos nomes na página da história, dizendo que nós brigamos até a última gota de sangue. Então, gente, eu venho pedir para que parem as divergências políticas, ideológicas, de questões de carreira, e vamos lutar por algo que é comum. Eu e você merecemos trabalhar até os 65 anos, tendo contribuído desde cedo. Nós já vamos ter pago o sistema para se autossustentar. Nós não merecemos que agora, com esse discurso, olha, o Citraeng fez o seguinte, só para comunicar a vocês, nós mandamos para o nosso jurídico o seguinte, nós não queríamos que a PEC 241 fosse aprovada, mas nós temos que ter um plano B também, tá? Que é o quê? Nós precisamos de emenda a essa PEC 241. Se ela tiver que acontecer, que esse prazo não seja de 20 anos, seja de 5. Nem as 5 teve mais de 5 anos. Nós não tivemos vigência de plantar uma ideologia governamental para novos governos com mais de 5 anos. Seria razoável e deglutível, não é tudo que nós queremos, mas era deglutível 5 anos dessa forma? Tudo bem, agora 20 anos, 20 anos, nós sabemos que nós estamos num momento de crise fiscal.
Nós temos, olha, não adianta, nós pegamos um país quebrado. Porque tivemos muitas políticas sociais que deveriam ser implementadas sim, mas com responsabilidade fiscal. Nós devíamos implementar, lembra do PAC? A ideia central do PAC era bacana. Nós temos que crescer para arrecadar dinheiro e depois gastar. E não gastar daquilo que a gente não tem. Tá? Com uma política eleitoreira de manutenção do poder. Então nós precisamos refletir sim, voltar atrás. Vamos cuidar da nossa economia? Vamos gerar os 16 milhões de empregos que estão sem? Vamos. Precisamos de austeridade? Precisamos. Mas por que não incluir, junto com o projeto agora de economia, a auditoria na dívida pública? Como que eu vou falar? Vou controlar meus gastos sem conhecer esses gastos. Porque os gastos reais que nós estamos vão depender da auditoria da dívida pública. Então nós vamos tentar propor uma emenda, uma ideia, uma sugestão, que não é de autoria nossa, é só uma sugestão técnica e jurídica, no sentido de vincular qualquer tipo de contenção de gastos à auditoria da dívida pública. Reconhecemos que o STF julgou há pouco tempo, na questão da dívida dos estados, que ele não permitia anatocismo, né? Juros sobre juros. E porque se nós tivermos juros sobre juros na dívida pública, a máxima tem que ser a mesma, não dá para mudar. Agora, infelizmente, o que o colega falou, o STF está contaminado psicologicamente por uma doutrina de um único poder. Por quê? Eu li todos os livros do ministro Barroso. Ele dizia uma coisa lá em 97, ele pregava a máxima efetividade da Constituição. Eu dou nas minhas aulas, eu mostro o texto literal do que ele falou numa época. Que a Constituição tinha que ser cumprida imediatamente. São várias normatividades da Constituição, e principalmente aquelas inerentes aos direitos mais basilares do Estado, que são a vida, a saúde. E agora, quando ele está julgando o novo RE da responsabilidade do Estado em relação a medicamentos e exames, tá, que são de alto custo, ele disse que nós temos que desjudicializar a questão, que nós temos que tratá-la como política administrativa, nós temos que resolver isso no âmbito administrativo. Mas ele disse literalmente lá em 97 que quando o Estado não cumpre o seu papel basilar de dar eficácia imediata aos dispositivos da Constituição, a única saída era a tutela judicial. E hoje o discurso dele mudou. Na primeira vez que ele foi se posicionar sobre o artigo 3710 lá, no direito de indenização por quando não pagava, ele disse que o artigo 3710 não era uma obrigação para que o Estado cumprisse e revisasse anualmente os benefícios. Ele disse o seguinte, que era um indicativo para que o Estado verificasse a possibilidade de conceder o reajuste. Então, quando você pega uma interpretação dessa, você até desanima. Eu vou fazer mestrado na UERJ, sem o patrono lá, o ministro Barroso. Então, é complicado você ver a falta de coerência e transparência nos nossos órgãos que deveriam se frear e contrapesar. Então, aqui vai a crítica para que chame atenção, através da educação previdenciária, do conhecimento, do acesso ao conhecimento, que o projeto de luta nosso, principal agora, é o meu encaminhamento e o encaminhamento da diretoria de Citraeng. Deve ser uma luta veroz e unida contra a PEC 241 no formato que está e em seguida contra a reforma da Previdência. As outras questões, elas têm que ficar no segundo plano. Não dá para tratar a forma imediata, ela dá para ser votada no atropelo, igual foi votado no primeiro turno. Se nós não avisarmos para o deputado que nós vamos colocar a carinha dele lá, tá? Publicizado em todos os sindicatos, nós vamos fazer uma campanha coletiva nacional, para que conheçam que ele votou contra os interesses de quem o elegeu. Se nós não avisarmos para ele que nós somos 2 milhões de servidores públicos, se nós não avisarmos que nós vamos lembrar disso na reeleição, eles não vão nos dar ouvido. Não adianta. Nós precisamos nos unir daquela forma que foi feito lá, porque ninguém acreditava que nós conseguíssemos ganhar aquele projeto no Senado, que nós comemoramos o PLC 2815, e que nós chegaríamos, mesmo com compra de cargo. O PT comprou no PMDB o Pisciani, ele comprou uma série de parlamentares para que votassem contra. Teve deputado que não compareceu, ficou escondido no banheiro. E o Renan Calheiros votou a primeira votação que existiu em 15 minutos. Porque ele sentiu que os servidores estavam indo lá buscar os deputados.
por 6 votos. Isso mostrou que nós temos força sim. Basta que nós nos unamos. Então, vocês estão aqui representando de vários sindicatos. Fica a mensagem para vocês, eu vou passar por um encaminhamento, para que vocês façam encaminhamentos aqui, vocês tragam democraticamente as ideias de vocês, para que nós a processemos. Nós temos os contatos de todos os líderes sindicais que estiveram aqui, e que isso seja um vetor para que vários outros sindicatos disseminem isso, e que a gente consiga fazer, inclusive, um plano de caravanas para Brasília, tá? Para a gente poder não dizer que nós fomos atropelados por um sistema sem lutar. O que eu estou conclamando vocês é para que a gente parta para uma luta, não só ideológica, não só no plano abstrato, mas a gente vá lá pessoalmente, de fato. É para proteger nossos filhos, nossas futuras gerações e a nossa própria geração atual que nós temos que lutar. Porque é muito injusto que o dinheiro que a gente contribui, o dinheiro que era para sustentar o nosso próprio sistema, seja usado para financiar juros da dívida pública, financiar banqueiros, e a gente fica engolindo isso quieto. A luta agora não é mais contra o PT, não é mais contra o PFDB, a luta é contra todo tipo de governo que venha deslegitimar a vontade natural da sua população. E não deixarmos que eles sejam enganados por essa mídia televisiva. Nossa função de vetor é essa. Vários amigos meus, que antes de eu falar para eles o que era a questão, alunos da pós-graduação da PUC, se eu não tivesse falado sobre a questão do déficit previdenciário, falasse do déficit e da verdade do superávit, eles não saberiam. A mensagem que estava na cabeça deles é a mensagem que o governo prega, de que há um rombo na Previdência e não vão ter condições de pagar as aposentadorias. Você vê, se um aluno de uma pós-graduação em Direito Público não sabia da verdade, imagine a população em geral. Então, a nossa tentativa agora, dos sindicatos, é mobilizar esforços para que a mídia televisiva, não, apesar de que nós estivemos em Brasília e lotamos aquele gramado e elas não nos filmaram, não aparecia na Globo. Mas quem sabe se a gente gravar e reproduzir nas mídias sociais, a gente não atinge alguma coisa. Agora, que é difícil mas morrer na praia sem lutar é que não é uma coisa de sindicalista. Então fica aqui o meu apelo a vocês, obrigado, e passar a palavra aí para a Lucilene. Gostaria de agradecer a exposição do Dr. Alan da Costa Macedo e passar agora a falar 10 minutinhos para a mesa fazer as suas exposições. Boa tarde a todas e todos. É com um grande prazer e satisfação que fui convidado pelo Citraeng na qualidade de presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção de Nova Lima. Eu queria chamar a atenção, escutei atentamente a todas as exposições de todos que estiveram aqui presentes hoje. Eu queria tão somente chamar a atenção de que a reforma não está para acontecer. A reforma já está acontecendo. Não é de hoje, eu já participei com o Dr. Décio, em outras oportunidades, no AB, eu acho que 2013, 2014, já estávamos falando da inexistência. Déficit, hoje, é até elogio, eles chamam de rombo, buraco. É um rombo da Previdência. Se a gente pegar para analisar nos últimos 2 anos, a série de mudanças que tiveram nos regimes, no regime geral e no regime próprio de Previdência, especialmente no regime geral, são mudanças consideráveis. A pensão por morte, ela deixou de ser vitalícia, ela passou a ser proporcional com relação à idade do viúvo ou da viúva. Isso foi instituído mediante medida provisória. Isso foi instituído no último dia útil do ano, no apagar das luzes. Foi vetada a atrelação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo. Lembra que o Dr. Décio fez a exposição recentemente da perda do poder de compra dos benefícios previdenciários? Isso também não foi aprovado recentemente. Foi instituída a carência para o benefício de pensão por morte, passou a ser de 2 anos. Antigamente a pensão por morte ela não dependia de carência. Nada mais justo, porque a morte é um benefício não programável.
Você se programa até mesmo para a doença, mas nunca para a morte. A regra para a recuperação da carência também deixou de existir. Antigamente, se você perdesse a qualidade segurada, para recuperar a carência, você teria que preencher não somente 1/3 da carência. Isso acabou. Até mesmo o auxílio-doença foi atingido também. Atualmente, se você tiver uma média das últimas 12 contribuições, uma média baixa, se você estiver contribuindo na sua vida toda durante 20, 30 anos e passar a contribuir tão somente com salário mínimo nos últimos 12, nas últimas 12 contribuições, você ficar adoentado, você fatalmente vai receber um salário mínimo. Enfim, todas essas mudanças, elas geram insegurança jurídica. Elas afastam os contribuintes que, porventura, possam ingressar no regime de previdência. As pessoas não ficam atraídas para serem contribuintes, para saírem do trabalho formal, para serem contribuintes facultativos. Então, realmente eu agradeço, elogio, realmente foi um grande prazer, foi muito salutar participar dessa exposição, especialmente no tocante a desnudar um pouco dessa premissa de que existe um déficit da Previdência, porque na verdade não existe. Então é sempre bom ter conhecimento, porque o conhecimento é poder e o poder é libertador. Então, parabéns. Boa tarde a todos, meu nome é Gerardo, eu sou coordenador da FENAJUF, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. A gente representa aí 134 mil servidores na base, são 30 sindicatos e a FENAJUF congrega, entre os quais aqui o Citraeng. Então, parabenizo aqui por esse evento de tão alto nível, a gente já está até acostumado com esses eventos aqui que o Citraeng promove e que faz um trabalho muito grande de conscientização da categoria. Agradeço também a oportunidade, o convite de estar aqui participando com vocês desse tema que nos preocupa de forma muito especial. Isso porque a reforma da Previdência, como o colega falou, realmente ela já está num caminhar muito avançado. O governo não está para brincadeira, a reforma da Previdência está vindo a galope. E uma série de situações já foram colocadas, a maior parte aí dos parâmetros já estão definidos e pela força que o governo demonstrou agora na PEC 241, ela está vindo com tudo, realmente querendo empurrar tanto a PEC 241 quanto a reforma da Previdência, causando uma série de prejuízos para todos os servidores e nos surpreendendo cada vez mais. Quando a gente pensa que ainda existe algum tipo de segurança jurídica no Brasil, a gente novamente é surpreendido. Talvez aqui pelo auditório, eu imagino que a maior parte aqui deve ter entrado antes, pelo menos na emenda constitucional de 2003. Então estava ainda protegido com algumas prerrogativas e que agora o governo, mais uma vez, já está colocando em risco. Então é extremamente importante que haja uma luta concentrada para impedir o avanço, tanto da PEC 241, que foi aí, passou no primeiro turno na Câmara dos Deputados, agora vai para o segundo turno, dia 24. O Renan Calheiros já falou que o intuito dele é pautar e aprovar antes do final do ano lá no Senado, ou seja, até o final do ano a gente já estaria submetido a esse novo conjunto de limitações que vão, sem dúvida nenhuma, impedir qualquer tipo de reajuste, porque no Brasil a gente ainda tem um Estado deficiente com relação à sua população. A gente vê o quanto é deficiente a saúde, o quanto é deficiente a educação, o quanto o judiciário ainda precisa crescer, para pegar o exemplo aqui específico dos servidores do judiciário, para atender esse excesso de demanda que a cada dia busca o judiciário para ter os seus direitos fundamentais acolhidos. Eu fico muito preocupado, enquanto servidor público, enquanto sindicalista e até enquanto pesquisador. Eu tenho um mestrado na área de Direito e Políticas Públicas e a gente verifica que vai haver um comprometimento muito grande das políticas públicas. Por isso que eu canso de falar, essa pauta não é só uma pauta dos servidores públicos, é uma pauta da sociedade. Toda a sociedade será afetada. A saúde, que hoje é insuficiente, vai passar a ter condições muito piores. Então, a desculpa deles, de que está gastando muito
agora eles vão resolver matando o paciente, porque não vai mais haver, né, recursos suficientes para atender a nossa população, principalmente a população carente. Da mesma forma, a educação, que no Brasil é absolutamente insuficiente, agora vai ficar cada vez mais precarizada. E no serviço público, eles já colocam a limitação, né? A inflação do ano anterior, como o Alan colocou aqui muito bem, a gente já está tratando de um ano de corte orçamentário, de um período de crise. Então, se a gente pega esse referencial, que não é um referencial ordinário, é onde um momento de crise, de um corte profundo no orçamento, principalmente no orçamento do judiciário, a gente sofreu muito com isso esse ano. Aí, se você pega esse parâmetro, ele não pode mais nada além da inflação. A inflação, a gente nem conseguiu a data base ainda, que é um dos grandes pleitos nossos. Então, essa PEC praticamente inviabiliza a data base. E eles ainda colocam as consequências, né? Coloca a norma e a consequência do descumprimento dessa limitação. Em caso descumpra, quais são as consequências? Não poderá mais contratar servidor público nenhum. Ou seja, o que vai acontecer? Assédio moral em cima dos servidores atuais para manter uma produção capaz de atender a demanda da população. Não vai poder mais criar cargo, não vai poder mais dar reajuste, enfim, uma série aí de consequências. Na reforma da Previdência, né, estão cada vez mais nos aproximando desse regime geral. Então, o servidor público que precisa de algumas prerrogativas para exercer bem o seu munus, para se desincumbir dos seus mistérios, né, para servir bem a população, agora se torna cada vez mais refém de um governo que não pensa duas vezes em prejudicar, né, os direitos legitimamente conquistados dos servidores. E o governo não está parando por aí, né? Já está se falando em fim da estabilidade. Então, o próximo ataque do governo federal é a estabilidade dos servidores públicos. E aí a gente passa até a se preocupar com a reforma trabalhista, que em tese não nos atingiria, porque daqui a pouco o nosso regime vai estar muito próximo do regime dos trabalhadores. Então, esse recado de unirmos forças para lutar contra essa PEC, contra a reforma da Previdência, é fundamental. A FENAJUF participa do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, e a gente tem lá buscado uma série de medidas, né, junto com todas as outras categorias de servidores públicos federais. Já estamos tentando organizar um dia de greve geral no próximo mês, e a ideia agora é conscientização de todos os colegas. Como a Alan aqui falou, né, muito bem, se a gente conseguir mostrar número para os parlamentares, a gente está também lá com a Constituição agora de uma frente parlamentar, né, em defesa dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Se a gente conseguir fazer articulação, mostrando número e engajamento, com certeza a gente vai colocar um freio nesse avanço ao ataque dos servidores públicos. Não vamos desanimar, vamos à luta até o fim. Obrigado. Aqui, aproveitar a presença do coordenador da FENAJUF para a gente tentar fazer igual no juizado, né? Informalidade. Nós faríamos um ofício aqui, tá, do CITRAENG para a FENAJUF, pedindo que a FENAJUF delibere sobre a convocatória de todos os sindicatos do Brasil para que nós tenhamos atos similares ao do PLC 2815, mas num momento emergencial, uma pauta muito emergencial, para que a gente acampe em Brasília antes da votação da PEC 241. Então, nós tínhamos que ter faixas e criar banners, igual do PLC 28, e conclamar a categoria para isso, os sindicatos mandarem caravanas para que nós lotemos Brasília. Então, assim, já fica aqui o pedido, tá? E eu espero que, como representante da FENAJUF, já leve isso para lá, tá? Para que eles deliberem e essa pauta passe a ser nacional. Bom, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao sindicato pelo excelente evento, pela realização deste evento, agradecer ao Dr. Alan pelo convite para compor a mesa e pela excelente exposição também. E hoje, confesso que saio daqui, acho que com a obrigação, acho que todo mundo deve estar com esse sentimento de obrigação de levar a real situação para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todas as pessoas mais próximas, porque realmente a população ela não está como que eu digo, ela não está conscientizada da real situação.
sabe, né? A gente não está falando de algo que possa vir a acontecer, a gente já está falando de algo que já está acontecendo. E eu acredito que a população está sabendo disso e ela precisa ser conscientizada acerca do assunto, da maneira mais urgente possível. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o Olavo, da Justiça Militar da União em Juiz de Fora, coordenador de base em Juiz de Fora e membro